Você às vezes tem a sensação de que a vida é um pouco sufocante? Você sente que talvez seja um animal de espírito livre preso em um corpo humano? Você se sente um lobo solitário que não se enquadra na sociedade? Estas são as questões que este romancista germano-suíço abordou nos seus escritos. Hermann Hesse foi romancista, poeta e pintor, assim como o gênio russo Mikhail Lermontov. Ambos tiveram profundas crises psicológicas e ambos tiveram insights surpreendentes sobre a psique humana. E ambos eram escritores incríveis e é aí que as semelhanças terminam. Lermontov morreu aos 26 anos, enquanto Hesse viveu até os 85 e também conseguiu ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Portanto, hoje discutirei sua vida e resumirei dois de seus romances mais conhecidos, Lobo da Estepe e Siddhartha. Então compre um pouco de queijo suíço, linguiça alemã e cerveja e vamos conversar sobre Hesse. Vida, de 2260 = 14 mins. Hermann Hesse nasceu em 1877 no que fazia parte do Império Alemão. Devido ao fato de seu pai ter nascido na Estônia, ao nascer, Hesse era cidadão do Império Russo e do Império Alemão. Além da ligação com o leste europeu, por parte de mãe, ele também teve uma ligação com a filosofia oriental e a Índia através do trabalho missionário cristão de seu avô materno e de fato sua própria mãe nasceu na Índia, o que influenciou sua escrita e filosofia. Seu famoso romance, Siddhartha, é uma biografia ficcional da jornada de autoatualização do budista. Hesse também cresceu em uma família um tanto religiosa e seu pai trabalhava em uma editora que produzia textos religiosos e educacionais. Portanto, desde cedo ele ficou curioso sobre o propósito e também sobre a natureza da vida humana. Também o seu avô, filósofo e filólogo especializado em línguas asiáticas, incentivou o menino a ler. Ele demonstrou grande interesse por poesia e música e tinha talento para escrever. Assim, os pais de Hesse nasceram na Europa Oriental e na Índia, ele próprio nasceu em Kahl, no sul da Alemanha. Em 1881, quando ele tinha 4 anos, eles se mudaram para Basileia, na Suíça, e como resultado, as histórias exóticas de seus pais sobre terras exóticas moldaram sua identidade como alguém que era um estranho ou mesmo estrangeiro em Basileia. Este é um tema recorrente em sua escrita, especialmente em Steppenwolf. Quando criança, ele passou por crises de depressão e refugiou-se na pouca natureza que sua cidade podia oferecer. Passava horas observando as ruas, uma ponte e um rio da cidade, o que lhe forneceu detalhes vívidos para sua ficção posterior. Ele foi educado em latim e também em um seminário religioso, onde aprendeu grego clássico. Mas ele não estava feliz. Então ele mudou de escola em escola e teve dificuldades com seus pais. Sua adolescência foi a mais difícil, pois ele passou por rebelião, tentativa de suicídio, internação mental, álcool e fumo. Em 1894, aos 17 anos, tornou-se aprendiz em uma fábrica de torres de relógio. No mundo de língua alemã, a aprendizagem é um importante rito de passagem para qualquer pessoa. Cansou-se do trabalho mecânico e monótono e, 1 ano e meio depois, mudou de emprego e tornou-se aprendiz numa livraria, onde descobriu Nietzsche, que o apresentou à dualidade da razão humana e da paixão humana, que o levou à antiguidade. A filosofia grega e os escritores românticos alemães como Schelling e Goethe. Na verdade, a jornada desde a fabricação de relógios até a classificação de livros é uma metáfora perfeita para a mudança à medida que ele passou de um trabalho mecânico e profundamente racional de fazer relógios para a poesia, a filosofia artística nietzschiana e a rebelião do romancista contra a ciência e a razão e uma visão de retornar para a natureza. E a filosofia de Nietzsche também prejudicou a sua moralidade religiosa e substituiu-a pela beleza artística como objetivo final da vida. Estes são os temas exatos dos romances de Hesse, como a fuga da prisão do estilo de vida racionalista moderno, para a beleza da natureza. Começou a escrever poesia e seu primeiro poema, intitulado Madonna, foi publicado em 1896, quando ele tinha 19 anos. 2 anos depois, publicou sua coleção em prosa, intitulada One Hour After Midnight, mas não vendeu. Desiludido com a Alemanha, mudou-se para Basileia em 1899 para trabalhar numa livraria antiga. Na Suíça,
Todo homem fisicamente apto é obrigado a cumprir o serviço militar, mas devido ao seu problema ocular, ele foi poupado do serviço militar obrigatório. Ele não estava com a melhor saúde, pois sofria de dores de cabeça e distúrbios nervosos. Para aliviar a dor, tal como Nietzsche e muitos outros poetas românticos dos séculos anteriores, viajou para a Itália. A palavra romantismo contém Roma. Hoje, alguns rebeldes românticos mudam-se para a Romênia, talvez pela mesma razão. Em 1902, quando sua mãe morreu, ele não compareceu ao funeral. No mesmo ano, teve sorte, pois uma editora publicou seu romance Peter Kamenziin, que foi um sucesso, a tal ponto que Sigmund Freud, o pai da psicanálise, adorou. O romance é sobre a busca de um homem por significado e identidade no caos e na confusão que o rodeia, imprensado entre a natureza e a modernidade. Ajudou as pessoas urbanizadas a apreciar mais a natureza e a levar uma abordagem mais natural às suas vidas altamente mecânicas. Isto deve ter influenciado Franz Kafka, que viu como a vida moderna se tinha tornado sombria e sombria. O sucesso deste romance permitiu que Hesse se tornasse um escritor em tempo integral. Mas fez mais do que isso. Agora que tinha capacidade financeira, ele se casou e o casal se aninhou ao longo do Lago Constança e teve 3 filhos. Em 1906, publicou seu segundo romance, Benea de Will, que critica o sistema educacional alemão por focar demais no conhecimento mecânico e menos no desenvolvimento pessoal e no crescimento espiritual. É altamente autobiográfico, pois retrata um menino em uma escola que foca apenas nas notas e quando começa a trabalhar se sente vazio por dentro, e o final é extremamente trágico para o jovem. Em 1910, publicou seu terceiro romance, Gertrude, assumindo um estilo mais nietzschiano, O Nascimento da Tragédia, em que a razão apolínea e a paixão dionisíaca se unem, mas não é sua melhor obra. Nessa época, ele também descobriu Schopenhauer, o que despertou seu interesse pela filosofia oriental, o que também coincidiu com seus problemas matrimoniais. Assim, em 1911, viajou para a Ásia, visitando a Indonésia, o Sri Lanka e a Birmânia. Mas descobriu-se que esses lugares não correspondiam à ideia romântica que ele tinha na cabeça. Como disse Proust, é a imaginação que torna alguns lugares mais bonitos. Quando você visita esses lugares, aquele que você imaginou fica muito mais bonito. Ele voltou para casa, mas o lar também não era um lugar tranquilo. Eles mudaram de casa, mas isso não resolveu os problemas do casamento. Talvez eventos maiores pudessem trazer paz interna? Em 1914, a Europa estava farta de ter demasiada paz, por isso iniciou uma guerra mundial. Hesse não estava feliz em casa. Então, o que os homens infelizes fazem? Eles se voluntariam para lutar. Ele se registrou para lutar pelo Império Alemão. Como não estava apto para o combate, ele se viu cuidando dos prisioneiros de guerra. Aliás, Carl Jung, outro suíço, fazia exatamente o mesmo trabalho durante a guerra, mas na Suíça, um país neutro. Embora Hesse tenha sido rápido em oferecer serviço voluntário ao exército alemão, ele não era nacionalista. Ele escreveu um artigo dizendo, entre aspas, que o amor é maior que o ódio, a compreensão maior que a ira, a paz mais nobre que a guerra. É exatamente isso que esta profana guerra mundial deveria queimar em nossas memórias, mais do que nunca. Agora sabemos por que ele foi para a guerra, para escapar do conflito conjugal em casa. Tolstói estava certo, é sempre fácil recrutar homens desiludidos para a guerra. Mas a mensagem de paz de Hesse trouxe muito ódio. Os jornais alemães o atacaram nas redes sociais. Quero dizer, ele recebeu cartas de ódio pelo correio e pelos jornais. Agora você recebe mensagens de ódio no seu smartphone. Naquela época você tinha que mudar de casa, agora basta desligar o telefone. Para piorar a situação, seu pai morreu em 1916, seu filho ficou gravemente doente e sua esposa foi diagnosticada com esquizofrenia. Agora, sua família precisava dele mais do que a Alemanha, então deixou o exército para ajudar sua família. Isso agravou ainda mais sua crise psicológica, então ele procurou a ajuda de um psicoterapeuta e adivinhe,
ele se deparou com ninguém menos que o próprio homem. Carlos Jung. Os dois tornaram-se amigos íntimos através do discípulo de Jung, Joseph Lang, e os dois trocaram cartas com frequência. Este encontro teve um enorme impacto em Hesse na sua escrita criativa. Em 1919, publicou Demian sob pseudônimo, contando a história de um homem preso entre este mundo, que nada mais é do que ilusão, e o mundo espiritual, que é o mundo real. Isto tem um tema claro hindu e budista de que o mundo que consideramos real nada mais é do que ilusão e superficial criado pelo nosso ego. E cada indivíduo tem um caminho único para encontrar Deus. Mas o romance também possui arquétipos e simbolismos junguianos. O personagem principal acorda do mundo das ilusões para reivindicar seu verdadeiro eu, que Jung chamou de processo de individuação. No mesmo ano, Hesse deixou a casa de sua família e se estabeleceu sozinho em um prédio semelhante a um castelo perto de um rio e de algumas pontes, que lembra o ambiente de sua infância em Cal. Aqui ele também começou a pintar, assim como M.R. Jung. Pela primeira vez, em muitos anos, Hesse estava feliz, chamando-o de o período mais pleno, mais prolífico, mais laborioso e mais apaixonado da minha vida. Nessa época, ele escreveu seu romance mais famoso, Siddhartha, publicado em 1922. Conta a história de um brahmane nepalês cuja jornada de autodescoberta lhe permitiu alcançar a iluminação por meio dos ensinamentos do Buda. 2 anos depois, Hesse se casou novamente com uma mulher 20 anos mais nova que ele. Desta vez para um cantor. 2 artistas morando juntos? Veja o que aconteceu com Van Gogh e Gauguin. Portanto, o casamento foi volátil e caótico e não durou muito. Os artistas são mais parecidos com animais, porque para ser um gênio criativo você precisa explorar sua fera interior que é governada pelo caos. Um século antes, Schopenhauer disse que os cegos não obedecerão a nenhuma lei além da sua própria lei de serem sem rumo, caóticos e cegos. Falando da besta interior, em 1927, Hesse transformou essa volatilidade interior num romance e publicou Steppenwolf, talvez o seu maior romance, sobre um homem que se encontra num emaranhado, entre um humano por fora e um animal por dentro. No romance, Hesse explora como os humanos lutaram entre o lado individualista como animal e o lado do grupo como humano. Em outras palavras, um lobo solitário por dentro, mas parte de uma sociedade ou de uma colmeia por fora. Como resultado, todos nós vivemos uma existência muito solitária, apesar de estarmos rodeados de muitas pessoas. O protagonista pensa que é meio humano e meio lobo das estepes da Eurásia que vagueia sozinho, mas essa constatação traz uma crise psicológica para ele. É um romance deprimente, cheio de ideias suicidas, além de uso gratuito de drogas e sexo explícito. O romance é como abrir uma ferida e olhar para ela sem desviar o olhar. Só podemos encontrar liberdade por dentro, porque somos lobos domesticados por fora. O Buda estava certo, a paz só vem de dentro. Em 1930, publicou outro grande romance, Narciso e Goldmund, ambientado na Alemanha medieval. Isto também foi influenciado pela filosofia de Nietzsche, mais especificamente pelo seu primeiro livro, O Nascimento da Tragédia, no qual ele lamentou que a civilização ocidental ignorasse o lado apaixonado da vida humana. No romance, Narciso é o personagem racional e atencioso de Apolo, enquanto Goldmund é o personagem dionisíaco apaixonado que mais tarde incorpora o racional e o apaixonado ao se tornar um escultor que exige de você uma faculdade racional, bem como sua paixão pela criatividade. Em 1931, Hesse casou-se novamente. Talvez pela terceira vez com sorte. Um ano depois, ele publicou seu romance, Jornada ao Oriente, cujo título se refere a um grande clássico chinês, Jornada ao Ocidente, ambos sobre a descoberta da espiritualidade budista. A história é sobre uma seita religiosa composta por personagens fictícios ou históricos famosos, incluindo Platão, Mozart, Tristram Shandy, meu favorito e muitos mais que se dirigem para o leste, uma viagem no tempo e no espaço em busca da verdade. Contudo, no mundo real, as coisas estavam mudando na Alemanha. Em 1933, um homem com um bigode engraçado chegou ao poder.
Hesse era casado com uma mulher judia, então ele levantou preocupação, escrevendo, citando, é dever dos tipos espirituais permanecer ao lado do espírito e não cantar junto quando o povo começa a entoar as canções patrióticas que seus líderes ordenaram que cantassem. Hermann Hesse. Mais uma vez, os jornais e editores alemães atacaram Hesse e proibiram seus livros. Você acha que a cultura do cancelamento é nova? Ela existe desde o início dos tempos. Assim, durante os anos de guerra, Hesse passou longas horas a distrair-se, concentrando-se na escrita do seu último romance, The Glasbead Game, que foi lançado em 1943 na Suíça porque os alemães se recusaram a publicá-lo. Por quê? Porque ele foi cancelado na Alemanha. E 3 anos depois o romance o ajudou a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1946. Então, se você for cancelado, sente-se em uma sala silenciosa e escreva um romance. O romance é uma espécie de história de amadurecimento do Bildungsroman centrado na educação de um menino, no domínio do jogo, na ascensão na carreira dentro de uma ordem para finalmente se tornar o chefe da organização chamada Ordem Castaliana. O romance enfatiza a disciplina e a ordem que as pessoas ansiavam após o caos do século XX na Europa. Depois de ganhar o Prêmio Nobel, Hesse parou de escrever romances, talvez tenha escalado as maiores montanhas e perdido a motivação. Mas ele continuou escrevendo ensaios e contos. Ele também passou horas lendo cartas que recebeu depois que sua fama cresceu internacionalmente. Ele morreu em 1962, aos 85 anos. Hoje, ele não é lido apenas no mundo alemão, mas em todo o mundo. Ele influenciou muitos escritores alemães e não alemães. Sua influência foi além da literatura. Na música, Richard Strauss compôs canções baseadas na escrita de Hesse. Nas décadas de 60 e 70, a cultura hippie despertou ainda mais o interesse das pessoas pela filosofia oriental de Hesse. Muitos hippies ocidentais fizeram a sua viagem oriental para a Índia em busca de iluminação e significado espiritual. Romances. Hermann Hesse publicou 16 romances e novelas, 2 coletâneas de contos, 5 coletâneas de poesia e 5 livros de não-ficção. O homem era um escritor fera. No entanto, internacionalmente ele é conhecido por 2 de seus romances. Então, aqui vou resumir e analisar 2 de seus romances mais conhecidos e profundos, Siddhartha e Lobo da Estepe. Siddhartha, 1837 = 11 Mins, publicado em 1922, Siddhartha é o romance de maior sucesso de Hermann Hesse. Conta a história de Siddhartha cujo despertar espiritual o leva a uma jornada de autodescoberta. Embora seja muito semelhante à história de Siddhartha Gautama ou Buda, como é comumente conhecido hoje, que aliás aparece no romance como Gautama, mas como protagonista, Siddhartha não é o Buda, mas alguém que viveu na mesma época. O título vem de 2 palavras sânscritas, Siddha significa alcançar e Artha significa pesquisar, então juntá-las significa alguém que encontrou o que procurava. A história se passa no antigo Nepal, durante o reino de Kapilavastu, que governou a área entre os séculos VI e VAC. O Buda era um príncipe dentro do Kapilavastu. Em busca de sabedoria espiritual, Siddhartha deixa sua casa para se tornar um andarilho sem teto e sobrevive com tudo o que consegue mendigando. Seu melhor amigo, Govinda, também se junta a ele enquanto eles se livram de seus bens materiais e vivem um estilo de vida nômade. Agora que não precisam mais trabalhar, meditam e em vez de buscar comida, jejuam e sua única preocupação é encontrar sabedoria espiritual. Quando encontram o Buda Gautama, ficam extremamente impressionados com o homem iluminado. Govinda fica tão impressionado que se torna discípulo de Buda, mas Siddhartha tem uma filosofia um pouco diferente. Ele acha que cada pessoa tem um caminho único para a iluminação e que o caminho do Buda não é único apenas para ele e pode não se adequar a outras pessoas. Aqui ele decide caminhar sozinho. É somente através de nossa jornada individual que podemos encontrar o verdadeiro significado e iluminação. Isso te lembra outra pessoa? Claro, estou falando de Carl Jung, que tinha uma filosofia muito semelhante.
À medida que vagueia, ele encontra algumas pessoas, e a cada encontro, a questão prática do dinheiro e dos bens mundanos torna-se muito importante. Primeiro, ele não tem dinheiro para atravessar um rio. Enquanto o barqueiro, Vasudeva, é generoso e gentil e o ajuda a atravessar sem cobrar, dizendo que um dia ele voltaria rico e o pagaria, mas seu encontro com uma mulher extremamente bonita, Kamala, testa seu desejo. A mulher elogia a boa aparência e inteligência de Siddhartha, mas exige que ele tenha recursos extras se pretende se tornar seu amante. Para ela, ser pobre não é desculpa e é um verdadeiro obstáculo. Um homem pode lutar contra qualquer coisa, mas não pode lutar contra o seu desejo por uma mulher. Uma mulher bonita pode dobrar a vontade de qualquer homem, não importa quão forte ele seja. Ele concorda em renunciar ao seu antimaterialismo e se tornar um rico empresário com uma Ferrari para conquistá-la. Talvez não um supercarro, mas alguns bois com carroças. Ela o envia para trabalhar com um empresário local difícil e emocionalmente volátil, onde a paciência e a inteligência de Siddhartha são testadas. Mas seus anos de vida ascética o prepararam para ser extremamente paciente e flexível, de modo que ele supera tudo e se torna muito rico. Ele fica com a mulher e a vida é boa. Ele tem dinheiro, tem a mulher mais linda e todos o respeitam. À medida que os dias se transformam em meses e depois em anos, Siddhartha começa a ficar um pouco agitado com a vida. Uma voz dentro dele continua gritando com ele. Enquanto ele vive no luxo com uma linda mulher, falta algo dentro dele. Ele carece de realização espiritual. Um dia ele decide que já basta, então ele deixa sua vida agitada na cidade e retorna ao rio, onde quase tira a própria vida. Ao adormecer, sua alma perturbada só é acalmada com um mantra ou palavra sagrada, Om. Citação: quando Siddhartha ouviu atentamente este rio, esta canção de 1000 vozes, quando ele não ouviu nem a tristeza nem o riso, quando ele não ligou sua alma nenhuma voz entrou nela com seu ego, mas em vez disso, ouvi todos eles, ouvi o todo, a unidade, então a grande canção das 1000 vozes consistiu apenas em uma única palavra, Vom, perfeição. Reamarrece, Siddhartha, é aqui que ele também conhece seu velho amigo, Govinda, que agora é um budista errante. Neste ponto, Siddhartha já experimentou a vida luxuosa, mas vazia, da cidade, então decide sobreviver perto do rio e levar uma vida simples. Ele se torna amigo do generoso barqueiro Vasudeva, que leva sua vida buscando inspirações e sugestões, não das pessoas, mas do rio. Se você ouvir com atenção, a água lhe conta tudo sobre a vida. É a natureza, e não as cidades, que tem todas as respostas para as nossas misérias e desesperos humanos. Citação: ambos ouviam silenciosamente a água, que para eles não era apenas água, mas a voz da vida, a voz do ser, a voz do perpétuo devir. Reamarrece, Siddhartha. Siddhartha está satisfeito com sua vida simples à beira do rio, como um verdadeiro taoísta. Então, um dia, ele reconhece uma mulher mordida por uma cobra perto do rio. É sua própria amante, Kamala, e um menino que acaba por ser filho de Siddhartha. A picada da cobra é letal e Kamala morre deixando o filho órfão. Jordan Peterson adoraria a cobra nesta história. Siddhartha tenta consolar o menino e cuidar dele, mas o menino encontra uma janela de oportunidade e foge. Siddhartha fica perturbado e tenta desesperadamente encontrá-lo, mas o barqueiro lhe diz isso: lembre-se de que cada um deve encontrar seu próprio caminho na vida. Enquanto os dois homens sentam-se à beira do rio, observando a água brilhar e ouvindo seus intermináveis murmúrios, o tempo voa como um vento mágico. Aqui Siddhartha tem uma epifania. Ele percebe que ele e o rio são um. Não apenas isso, todas as suas emoções, felicidade, desespero, sofrimento e tudo mais nada mais são do que a ilusão de algo maior, algo muito maior, algo além de seu controle. Faz parte do universo. Tudo está conectado. Este é o momento de iluminação que Siddhartha esperou durante toda a sua vida. De repente, ele sente paz, não apenas por fora, mas por dentro. Ele se tornou um com o rio, um com a natureza e com o universo.
Citação: o rio está em todo lugar ao mesmo tempo, na nascente e na foz, na cachoeira, na balsa, na corrente, no oceano e nas montanhas, em todo lugar, e que o presente só existe para isso, não a sombra do passado nem a sombra do futuro. Hermann Hesse, Siddhartha, o barqueiro Vasudeva o deixa sozinho dizendo que seu trabalho está feito e agora é a vez de Siddhartha se tornar o barqueiro. Anos depois, seu velho amigo Govinda retorna para encontrar Siddhartha, agora um homem velho transportando pessoas através do rio. Ele pede sabedoria e Siddhartha diz que para cada afirmação verdadeira, há uma afirmação oposta que também é verdadeira. O que? Isso não faz sentido. Como duas afirmações opostas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Siddhartha diz que a nossa linguagem e crenças nos limitaram a uma verdade. Um Deus. Um lado da história. A natureza funciona em ciclos. A natureza não tem lado bom ou ruim. Tem todos os lados dentro de si. A natureza está completa. Tem tudo dentro de si. Como somos natureza, também temos tudo dentro de nós. Siddhartha diz que não devemos escolher as coisas a dedo, mas sim aceitar o mundo como completo. Ele então pede a Govinda que o beije na testa. Enquanto seu amigo beija Siddhartha, Govinda experimenta uma visão intensa que Siddhartha teve com Vasudeva anos e anos atrás. Agora, ambos os amigos alcançaram a iluminação de que são um com o universo que é atemporal e ilimitado e uma unidade completa. Um dos temas centrais de Siddhartha é que muitas vezes compartimentamos as experiências humanas no domínio racional e não racional ou emocional. Para Hesse, a razão não é suficiente para compreender verdadeiramente a realidade. Nem as emoções humanas são suficientes para experimentar verdadeiramente a vastidão da natureza. A consciência humana abrange faculdades muito maiores do que a da racionalidade. Portanto, para compreender verdadeiramente a realidade, a consciência como um todo pode ajudar-nos a alcançar a iluminação, e não apenas a razão ou as experiências sensoriais. É tudo um pacote, por assim dizer. Hesse veio de uma tradição alemã, onde a filosofia e a ciência sempre foram vistas através de lentes analíticas, o que significa que tudo foi dividido em pequenos pedaços para analisar cada parte separadamente. Assim, por exemplo, a psicanálise de Sigmund Freud e Carl Jung dividiu a psique humana em partes separadas, como o consciente, o inconsciente, o ego, etc. Hesse, no entanto, adota uma abordagem holística de que a experiência humana não pode ser explicada ou atribuída a uma faculdade mental e não pode ser atomizada e analisada sem considerar a totalidade da consciência. A abordagem de Hesse é obviamente profundamente budista, já que o título e o tema da história ressoam mais com o budismo. Outro tema importante é a natureza. Siddhartha não consegue aprender sabedoria com as pessoas, nem mesmo com o próprio Buda, que é considerado o melhor professor do Oriente. Seu verdadeiro professor acabou por ser não humano. Um rio. É ouvindo um rio que ele tem sua epifania. Na filosofia ocidental, a natureza tem sido geralmente vista como selvagem e muitas vezes feia, que precisa ser domesticada e limpa. No entanto, no Oriente, a natureza e os humanos são praticamente a mesma coisa. Não existe uma grande separação entre o ser humano e a natureza, portanto os filósofos orientais basearam as suas filosofias e doutrinas na natureza. Por exemplo, no taoísmo, o fluxo do rio é uma metáfora perfeita para a vida humana a qual não devemos resistir ou forçar as coisas, mas simplesmente fluir. No budismo e no hinduísmo, os humanos e os animais vivem todos no mesmo ciclo de reencarnação. A filosofia ocidental foi influenciada pela noção judaico-cristã do Jardim do Éden e de que nós, humanos, estamos exilados na Terra, portanto não pertencemos aqui. Então Hesse nos leva de volta à natureza para nos reconectar com um rio. Ao ouvir a água e o som da água, Siddhartha alcança a verdadeira iluminação de que todo o universo é um só e está conectado. Citação: sempre acreditei, e ainda acredito, que qualquer boa ou má sorte que surge em nosso caminho, sempre podemos dar-lhe significado e transformá-la em algo de valor. Hermann Hesse, Siddhartha, e embora o Buda seja um grande professor, Siddhartha adota uma abordagem muito individualista da iluminação.
Ele não segue o Buda como seu amigo Govinda, e em vez disso, ele passa por seus próprios erros para encontrar a iluminação sozinho, embora com a ajuda do barqueiro e do rio. Citação: a sabedoria não pode ser transmitida. A sabedoria que um homem sábio tenta transmitir sempre soa como tolice para outra pessoa. O conhecimento pode ser comunicado, mas não a sabedoria. Podemos encontrá-lo, vivê-lo, fazer maravilhas através dele, mas não podemos comunicá-lo e ensiná-lo. Hermann Hesse, Siddhartha. Assim, Hesse encontra uma sinergia entre o budismo e a mentalidade do lobo das estepes, segundo a qual é preciso encontrar ou traçar o seu próprio caminho na vida, e não seguir os outros, por mais esclarecido que esse professor possa ser. Portanto, não procure soluções rápidas na vida, mas cometa erros e aprenda com eles. Mas o mais importante é ouvir a natureza murmurando ou rugindo dentro de você. Há um rio correndo dentro de você. Steppenwolf, 1468 = 9 mins. Steppenwolf foi publicado em 1927 na Alemanha e o título vem da palavra alemã para lobo da Ásia Central, chamada lobo das estepes. Como eu disse antes, Hesse escreveu o romance depois de se casar com a cantora Ruth Wenger, o que acabou sendo um período extremamente difícil na vida de Hesse, pois duas almas artísticas voláteis achavam difícil viver sob o mesmo teto. Ruth tinha muitos animais de estimação, enquanto Hesse não tinha interesse neles, então eles entraram em conflito e o casamento durou apenas 3 anos. Embora o casamento não tenha produzido filhos, este romance surgiu após aquele período desesperador e solitário de sua vida, que mostra sua crise psicológica como ele realmente era. Seja um lobo com roupas humanas ou um humano com um lobo preso dentro dele. A história é escrita por um homem de meia-idade chamado Harry Aller, assim como o próprio Hesse, que tinha 40 e poucos anos quando escreveu o romance. Ele se encontra em conflito com o mundo exterior. Em outras palavras, ele sente que não pertence realmente ao mundo em que vive. Ele vê que todos são pretensiosos e superficiais. Agora sabemos de onde J. D. Salinger tirou sua ideia para Alden Caulfield no Catcher in the Rye, já que ele também era chamado de falso e pretensioso. O romance de Hesse se aprofunda na experiência humana moderna de alienação. Citação: no homem é uma cebola composta por 100 tegumentos, uma textura composta por muitos fios. Os antigos asiáticos sabiam disso muito bem, e no yoga budista foi desenvolvida uma técnica exata para desmascarar a ilusão da personalidade. O carrossel humano vê muitas mudanças, e a ilusão que custou a índios esforços de milhares de anos para desmascarar é a mesma ilusão que o Ocidente tem trabalhado arduamente para manter e fortalecer. Hermann Hesse, lobo da estepe, e então Harry Aller é um homem perdido no oeste. O que ele faz? Em vez de entrar em uma igreja para encontrar um significado, ele esbarra em um homem distribuindo panfletos para um teatro mágico. É como conhecer um homem das testemunhas de Jeová que, em vez de lhe dar um livro sobre Jesus, dá a Harry um livreto intitulado Tratado sobre o Lobo da Estepe. Portanto, a história se afasta de Deus e da religião em direção ao nosso passado evolutivo animalesco. Afinal, estamos no território junguiano da Suíça, onde a mente humana tem um passado que herdamos de outros ancestrais humanos, mas também de outras espécies animais, antepassados e mães, incluindo os lobos. Conforme Harry lê o livreto, ele percebe que tudo gira em torno dele. Fala com ele, de forma literária, pois se dirige a ele pelo nome. Conta a história de um homem que acredita ser meio humano e meio lobo. Em outras palavras, o homem está preso entre o nível humano e o nível animal. É uma sensação paralisante enquanto ele luta para aceitar o fato de que nunca conseguirá se levantar o suficiente para se desvencilhar do animal que é. É como se você estivesse paralisado da cintura para baixo e nunca mais conseguisse fugir da lama. Em sua cabeça, ele sonha com nuvens enquanto seu corpo está preso no chão. Por outras palavras, estamos numa luta contínua entre o animal interior e o objetivo exterior de alcançar a imortalidade como o gênio humano. A filosofia de Friedrich Nietzsche está muito presente no romance, de que apenas alguns poucos selecionados podem alcançar a grandeza, o que dá a Harry uma ligeira esperança de continuar vivendo, apesar de seu desespero com sua condição humano-animal.
Em um funeral, ele esbarra mais uma vez no homem do teatro mágico. Ele pergunta sobre o teatro mágico, mas o homem se recusa a divulgar informações dizendo que não é para todos. Em vez disso, o homem conta a ele sobre um salão de dança. Harry não está com vontade de dançar. Ele está buscando magia para sua crise existencial. Decepcionado, Harry vai para casa, mas no caminho encontra um ex-amigo que o convida para ir à sua casa. Eles costumavam discutir a filosofia oriental antigamente. Mas agora eles entram em conflito na política, especificamente nos sentimentos nacionalistas do amigo. Além disso, Harry também briga com a esposa do homem por causa de uma estátua de Goethe por ser muito gordo e não ser uma verdadeira representação do gênio poeta alemão. Curiosamente, um ano após a publicação de Steppenwolf, Hesse escreveu um conto em 1928 intitulado Harry, de Steppenwolf, que conta a história de um lobo do zoológico chamado Harry, cujo trabalho é entreter os visitantes do zoológico, destruindo retratos e bustos de gigantes culturais alemães, como Mozart e Goethe. De volta à história. Harry está farto desses amigos pretensiosos. Ele sai da casa dos amigos e seu desespero se transforma em pensamentos de acabar com tudo. Ele não cabe em lugar nenhum. Para atrasar sua própria morte, ele vagueia pela rua a noite toda. Ao caminhar no escuro, ele se depara com o salão de dança sobre o qual o estranho lhe falou. Estamos agora no território de Dostoiévski. A alma do homem desesperado precisa de uma mulher para curá-la. No salão de dança, ele conhece Hermione, uma mulher que ri de seu desespero e autopiedade. Agora sabemos de onde J.K. Rowling tirou sua ideia para Harry e Hermione. Mas o mais importante é que Harry, pela primeira vez, passa por uma espécie de emoção mista que é estranha. Por um lado, ele não gosta de ser ridicularizado por uma mulher estranha, mas por outro lado, ela toca dentro dele e ele sente alívio. Isso também me lembrou dos contos de Dostoiévski, Noites Brancas e A Travessa de um Homem Ridículo, ambos discutidos anteriormente. Agora a amizade entre Harry e Meghan. Ops, eu quis dizer que Harry e Hermione se desenvolvem muito mais. Ela o ensina a aproveitar a vida através da dança, das drogas e das mulheres. Harry pensou que eram indulgências burguesas, mas Hermione diz, não seja estúpido. Estes são prazeres importantes da vida, por mais burgueses que sejam. Através de Hermione, Harry também conhece Pablo que toca saxofone, que o leva ao teatro mágico. Acontece que não é um teatro real, mas metafórico. No teatro, Harry vive uma experiência fantástica em que visualiza sua própria vida através de diversas partes de um teatro com um espelho gigante e muitas portas. Talvez a vida nos dê muitas escolhas e experiências, mas só temos uma imaginação como um espelho gigante. Então às vezes nos sentimos perdidos. Portanto, o teatro mágico é a consciência humana que tem a capacidade de nos fazer desesperar com a vida, mas também é mágico ao nos elevar acima desse sofrimento para um reino diferente de existência. Steppenwolf é um romance em que Hesse tenta desafiar a noção convencional do que é um ser humano. Convencionalmente humano é alguém moral, justo e bom. Enquanto Nietzsche desafiou essa noção argumentando que a grandeza no domínio da arte e da filosofia era muito mais importante do que ser moralmente bom e socialmente bom. Uma pessoa boa só vive por enquanto, mas um grande artista permanece imortal. Assim, o romance assume a noção de que a moralidade e as convenções sociais limitam o nosso horizonte e o teatro mágico abre possibilidades infinitas para nós. O romance foi criticado pelo mesmo motivo de ser um pouco imoral. Muito sexo e muita droga. Mas, na realidade, a evolução humana é o resultado de muitos atos imorais ao longo da história humana. Na verdade, as espécies evoluem através de tentativas e erros. Em outras palavras, a evolução é amoral. A natureza é amoral. Então Nietzsche baseou sua filosofia de artista Übermensch na natureza, não na religião ou na moralidade. Se a vida não sondasse e cutucasse em todas as direções, ainda seríamos pequenos organismos que vivem na água ou debaixo de alguma rocha.
Citação: certa vez, enquanto estava acordado à noite, de repente falei em versos tão belos e estranhos que não me atrevi a pensar em escrevê-los, e então pela manhã eles desapareceram, e ainda assim eles estavam escondidos dentro de mim como o caroço duro dentro de uma casca velha e quebradiça. Hermann Hesse, Lobo da Estepe, e A Vida é sobre Exuberância, Pensamento Mágico e Investigação Constante. Tal como disse Nietzsche, tornamo-nos demasiado humanos, demasiado domesticados e demasiado insípidos. Assim, Hesse também questiona que, embora sigamos as regras e convenções sociais, podemos aproveitar mais a vida, mas de vez em quando, devemos também entregar-nos a coisas que não são moralmente boas ou socialmente aceitáveis. É assim que a sociedade muda. Um dia uma droga é ilegal e no outro não. O nosso lado humano quer ordem, mas o animal interior sempre busca excitação, o que necessariamente cria o caos. Schopenhauer disse, citação: "Da vida oscila como um pêndulo para frente e para trás entre a dor e o tédio." Neste romance é entre o humano e o lobo. Mas mais do que isso. Citação: "Da sua vida oscila, como a de todos, não apenas entre dois polos, como o corpo e o espírito, o santo e o pecador, mas entre milhares e milhares." Hermann Hesse, Steppenwolf. Steppenwolf tem o romantismo das obras dos séculos XVIII e XIX, como nas obras de Goethe, O Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë e algumas semelhanças com Call of the Wild de Jack London. É necessária uma abordagem psicológica da biologia evolutiva de Darwin sobre como nós, humanos, sofremos e nos desesperamos porque não cabemos realmente na nossa própria pele. Temas: Hermann Hesse cresceu em uma família que tinha laços profundos tanto com a tradição cristã europeia quanto com a experiência oriental de viver na Índia. Seu avô e seu pai passaram um tempo na Índia como missionários, então eles estavam muito familiarizados com as filosofias orientais do Upanishad e do budismo. Portanto, Hesse foi influenciado por membros de sua família. Mas não apenas isso, ou talvez devido à sua ligação familiar, ele sentiu-se muito atraído pelas obras de dois filósofos alemães conhecidos por terem uma inclinação oriental, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, ambos discutidos aqui extensivamente. Como resultado, Hesse adota uma abordagem natural da vida e da filosofia. Em vez de simpatizar com uma abordagem racionalista hegeliana ou kantiana, Hesse adapta uma abordagem psicológica escrita que é muito próxima de como Schopenhauer e Nietzsche explicam o significado ou propósito da vida. Acontece que o budismo e as filosofias orientais em geral estão muito mais próximas da natureza do que uma abordagem racional europeia que muitas vezes separa os humanos da natureza. Em todos os seus escritos, Hesse enfatiza a natureza como a inspiração máxima para o significado e propósito da vida. Se você está perdido na cidade, vá se encontrar na natureza. Em Siddhartha, por exemplo, o protagonista ganha sabedoria ouvindo atentamente um rio. Não só somos da natureza, mas somos natureza, portanto é na natureza que podemos encontrar todas as respostas para os problemas da nossa vida. Um dos livros mais influentes para Hesse foi O Nascimento da Tragédia, de Nietzsche, no qual o filósofo alemão estudou a cultura grega através de suas tragédias antes da filosofia racional de Sócrates. Nas tragédias, os gregos defendiam que a paixão, ao lado da razão, era importante. Em outras palavras, Apolo, o deus da razão, foi contrabalançado por Dionísio, o deus da paixão. Mas quando Sócrates apareceu, ele concentrou-se principalmente apenas na racionalidade e, como resultado, a filosofia ocidental de alguma forma cortou o seu braço apaixonado e deixou o seu braço racional crescer demasiado. Isto se tornou a pedra angular do estilo de vida ocidental orientado para resultados. A escrita de Hesse contraria esse estilo de vida agitado e, em vez disso, ele retorna à natureza, ao instinto animalesco e natural. Tanto em Steppenwolf quanto em Siddhartha, a natureza desempenha papéis extremamente importantes. Como resultado, a escrita contracultural de Hesse teve uma influência profunda no movimento psicodélico dos anos 1960 e no movimento hippie que levou milhares de ocidentais à Índia em busca de sabedoria e significado. Na verdade, o teatro mágico do Lobo da Estepe deu nome a 2 teatros reais na América, apenas para mostrar o quão influente foi sua escrita. Na verdade, Timothy Leary,
que escreveu sobre o livro tibetano dos mortos, que resumi aqui, também foi profundamente inspirado pelos romances de Hesse. Em outras palavras, a escrita de Hesse tocou aqueles que estavam fartos da vida agitada nas cidades ocidentais. A mensagem final de Hesse em Siddhartha é que ninguém pode ensiná-lo como encontrar significado e realização na vida, mas sim sua própria jornada única de encontrar significado para si mesmo. Em outras palavras, nenhum professor ou guru pode encontrar um significado para você. Você deve abrir um caminho de significado para si mesmo. Esta mensagem ressoou em milhões de pessoas que leram seus romances. Obrigado.